Oi, pessoal! Meu nome é Juliana Farias e eu estarei com vocês durante os episódios de Sankofa, Memória e História da Rocinha, mais uma série especial do Urbanidades, o podcast sobre o urbano brasileiro. Essa série é uma parceria do Museu Sankofa da Rocinha com o Urban Data Brasil, vinculado ao Centro de Estudos da Metrópole e sediado no Departamento de Sociologia da USP, e o LEUS, Laboratório de Estudos Urbanos e Socioambientais, do Departamento de Serviço Social da PUC-Rio, com financiamento da FAPERJ, Fundação Carlos Chagas Filho, de amparo à pesquisa do Estado do Rio de Janeiro. Vocês vão ouvir agora a saudação dos grandes anfitriões do Museu Sankofa da Rocinha, Firmino e Leandro. Olá, sou Antônio Carlos Firmino. Oi, pessoal, eu sou Leandro Castro. Somos do Museu Sankofa Memória e História da Favela da Rocinha. E esse é o podcast Sankofa Memória e História da Rocinha. Isso, nós estamos aqui com nossos convidados para falar um pouco das memórias e histórias dessa vivência na maior favela da América Latina, que é a favela da Rocinha. E esse é o principal objetivo do podcast, fazer esse resgate dessas tantas memórias locais. Nesse primeiro episódio da série, a gente vai conversar sobre religião na Rocinha. Religiões no plural. Eu queria começar, então, pedindo para o Firmino saudar, as convidadas e o convidado de hoje. Bom, em nome do Museu Sankofa Memória e História da Rocinha, damos aí a nossa boas-vindas aos nossos convidados. Tânia Silva, uma grande liderança guerreira e uma religiosa também de matriz africana. Márcia Anchieta, também uma grande guerreira nessa luta, na Rocinha também pela educação, assim como a Tânia, também uma religiosa metodista. E Cristiano Kahneman também, morador da Rocinha há muitos anos, parceiro de muitas datas, outro guerreiro também nessa luta, e um religioso também, católico, junto conosco nesse nosso primeiro podcast aí, e seguimos a nossa conversa. Maravilha, Firmino, muito obrigada. Então eu vou começar com a Tânia, pedindo, Tânia, por favor, o seu nome, a sua idade, onde você nasceu e como começou a sua relação com a Rocinha. Se você não nasceu na Rocinha, quando que você foi para a Rocinha? E aí a gente começa a conversa por aí. Meu nome é Tânia Regina da Silva, tenho 62 anos, sou pedagoga, filha da PUC, com prazer, e sou nascida aqui no Rio de Janeiro, não na Rocinha especificamente, nasci na Santa Casa de Misericórdia, da cidade, chique, meu bem, porque a maioria nasceu no Miguel Couto, mas fui da Santa Casa para a Rocinha, então sou nascida e criada na Rocinha. Eu participo dos trabalhos sociais da Rocinha desde 77, 78, mais ou menos, se eu não estou meio ruim de data. Mas 76 em diante, com o início de todo o movimento por melhorias gerais da comunidade, e estou até hoje. Sou uma das poucas pessoas, quer dizer, poucas, acho que sou a única, fora a Dona Dalva, mas a Dona Dalva não participou diretamente da área de creche, de educação, depois que assumiu o creche. É a única pessoa viva, é por isso que eu estou pensando seriamente em menos na Rocinha, sabe? É a única viva em termos do início de todo esse movimento de creches. E participei também de todo o processo de saneamento, de saúde, participei do grupo de saúde, saneamento, do Jornal Tagarela, do grupo de teatro, enfim. Eu fiz um tour, digamos assim, pelas diferentes equipes, que estavam de moradores e pessoas amigas que estavam incentivando e acompanhando a ideia dos moradores de estar transformando a comunidade num local melhor para se viver. Maravilha, Tânia. Muito obrigada. Agora eu passo então a palavra para a nossa convidada Márcia, por favor. Meu nome é Márcia Pereira de Anchieta. Eu nasci na Rocinha, comecei a me interessar e a trabalhar com os movimentos de creche e de educação na Rocinha muito nova, eu tinha 11 anos, e ajudar, como na igreja a qual eu frequentava, começou esse movimento, de construção de uma creche, de organização de uma creche, eu ia ajudar na sala de brinquedos, então eu ia arrumar a sala de brinquedos. E com isso eu fui me interessando e fui me entrosando dentro desse movimento.
e fui conhecendo também as mulheres que já tinham, né, uma caminhada dentro desse movimento. E com isso eu fui crescendo e vivenciando o trabalho em educação na Rocinha. Hoje eu sou pedagoga, fui totalmente para esse lado, né? Acabei me dedicando totalmente à educação. Eu retornei para essa escola, que anteriormente era uma creche, hoje é uma escola fundamental. Trabalho também como coordenadora pedagógica de um CIEP, em frente à Rocinha, que é o CIEP Ayrton Senna. Essa, sim, foi a minha trajetória de trabalho dentro da Rocinha. Esse começo aí, nova, meio como um espaço lúdico mesmo, né? Eu ia para ajudar na sala de brinquedo, mas era também a minha sala de brinquedo. Com o passar do tempo, eu fui entendendo e fui também me envolvendo com o movimento de educação de creche das mulheres na Rocinha. Maravilha, Márcia, muito obrigada. Desculpe insistir nessa parte indelicada, mas Firmino me pediu para perguntar a idade. Sim, eu esqueci, não, mas eu falo com maior prazer. Eu tenho 55 anos. Tá bom, muito obrigada, Márcia. E agora, finalmente, o convidado Cristiano, se pudesse apresentar. Bom, já que você insiste muito na idade, infelizmente vou ter que dar minha idade também, que eu não gosto muito de idade. 77, daqui a pouco até 78. Eu cheguei no Brasil em 64, depois dos militares. Eu estudei uma parte dos meus estudos aqui no Brasil, outra parte em Lovaina, na Bélgica. Eu sou belga de origem. Na verdade, eu vim aqui com 20 anos. Quem chega com 20 anos sempre fica com algum sotaque. A minha vantagem é que na Bélgica se falava duas línguas, o francês e o flamengo. Flamengo que é mais parecido com o alemão. Então, eu falava perfeitamente as duas línguas, que eu falava flamengo no colégio e francês em casa. Então, isso me ajudou um pouquinho, pelo menos para me entender melhor. Pelo menos me entender. Bom, eu cheguei na Rocinha mesmo. Bom, eu estudei uma parte no Brasil, eu estudei uma parte na Bélgica. Bom, eu sou filósofo, teólogo. Eu sou economista também, que eu era jesuíta. Nem todo mundo no Brasil sabe que são jesuítas. Eu estou dizendo isso porque hoje, quando eu deixei a Rocinha, bem depois de uns 10 anos, eu fui para a periferia e os jesuítas gostam de dizer que foram jesuítas, que parece que são assim uns bons padres, não sei o quê. E na periferia ninguém sabe o que são os jesuítas. É engraçado, né? Descobri isso. Na periferia, a gente trabalhou muito em São Gonçalo, a grande periferia do Rio. Cheguei na Rocinha em 74. Já tinha alguma coisinha existindo, já tinha uma igrejinha bem pequenininha existindo lá bem no Largo do Baeté, na parte bem central, lá acima, lá embaixo, bem longe da Rua 1, lá em cima, né? Comecei a trabalhar lá, quer dizer, estava interessado em trabalhos sociais. Quando eu perguntei às pessoas que participaram da comunidade o que queriam em termos sociais, todo mundo, unanimamente, falaram uma creche. Então, tudo bem. Bom, uma particularidade minha, talvez foi um pouco difícil para outras pessoas naquela época, mas a creche, quem vai organizar a creche são vocês, né? Vocês da Rocinha. Ótimo. Falaram ótimo. Depois, na semana seguinte, marcamos uma reunião, eu fui naquela reunião, estava todo mundo lá. Então, vocês... Não, a gente entendeu que era você. Não, eu falei que são vocês. Fizemos 2, 3, não sei quantas reuniões, até que em 74, na quarta reunião, pelo menos falaram alguma coisa, mas se interessaram em fazer realmente uma creche comunitária. Quando o Firmino me convidou aqui, eu pensei que talvez um pouco da minha originalidade, talvez, era um pouco trabalhar com comunidades de base. Mas os jesuítas do Rio não gostavam muito dessa terminologia de comunidade eclesiais de base, que começavam um pouco naquela época. Eram talvez mais dominicanos, mas tinha uma certa... Os jesuítas do Rio, outros jesuítas no Nordeste que estavam mais interessados nisso. Mas eu não falava muito de comunidade de base. Mas, de fato, o que a gente fazia, sem falar da terminologia, era um pouco isso, não? A gente procurou organizar a partir. Começamos com essa creche, depois você falou de brinquedoteca. A primeira brinquedoteca aqui no Brasil, no Rio, foi uma pessoa da Rocinha também, a Marta Diniz, não? Foi uma pessoa que é conhecida no Brasil inteiro, ela já deu cursos em vários lugares no Brasil, uma pessoa da Rocinha, negra, pequena, simpática, todo mundo adora ela, mas bom, então eu cheguei na Rocinha, eu pensava que o Firmino me tinha convidado um pouco em função
de um passado que talvez ficou alguma coisa um pouco conhecida aqui no Rio, que organizamos na Rocinha, sim, porque tem uma certa época que as pessoas da Zona Sul, privilegiadas no Brasil, no fundo, queriam acabar com todas as favelas. Você terminou com uma favela no Maitá, não muito longe daqui, e eu conversei com alguém que sabia que estava pensando nisso, mas a Rocinha é tão grande, terminar com a Rocinha é impossível. Ele falou isso, acho que 75 por aí, 76 talvez, mas a Rocinha muito maior do que isso. Não, mas outra parte era mais distante, metros. Aí eu voltei para a Rocinha, um pouquinho antes da tua chegada, 75, 76, né? Fizemos 3, 5, não sei quantas reuniões que fizemos bem na igrejinha lá embaixo para falar, gente, em princípio tem gente querendo acabar com a Rocinha, né? Na capelinha que tinha lá, era uma que estava lá embaixo, né? Que depois reconstruímos, mas todo mundo interessado, muita gente participou e finalmente fizemos, e creio que o Fermin talvez me convidou um pouco em função disso, fizemos um mutirão de limpeza das valas. Eu acho que foi um pouco aí que, bom, se estão querendo tirar a gente tem que melhorar. E a gente precisa melhorar porque a gente quer ficar aqui também no melhor, né? Meio que isso. E foi numa época política também que a Igreja Católica, digamos assim, vamos subir as favelas antes que os comunistas desçam. E foi meio que nessa época que o Cristiano entrou lá, quer dizer, ele entrou nesse contexto político geral, mas com essa perspectiva. Estava lá, queria fazer um trabalho social, tinha essa receptividade da comunidade para isso. Esse local dessa igreja era uma capelinha de madeira, inclusive, que a Gonçalina, não sei nem se a Gonçalina ainda é viva. Tá viva. Nem lembro. Que a Gonçalinha que dava aula para algumas crianças, porque não tinha vaga em escola pública para essas crianças, e as crianças ficavam jogadas, e aí foi por isso também, por alguma dessas crianças, que iniciou-se todo o movimento de creche. As coisas bombaram, digamos assim, quase que a partir daí, dessa limpeza das valas, né? Mas a Tom tem razão, de fato começou, quer dizer, não a partir de nada. Agora, esse mutirão de limpeza das valas, nós fizemos isso todos os domingos do ano 75, 76, acho que já 76, 77, eu já peguei no finalzinho, eu peguei já um mutirão iniciado, um mutirão de saneamento já iniciado com a limpeza do valão. Mas que foi todos os domingos, e aí que eu pessoalmente descobri a Rocinha, porque a Rocinha é enorme, e fomos até a Rua 1, né, na época dos militares. A Veja, a única revista que tinha naquela época, a Veja fez 4 ou 6 páginas inteiras sobre o mutirão de limpeza das valas. Bom, claro que o padre aparecia também de calça curta, limpando um sofá. Claro que a gente foi chamado pela DOPS depois. Se eu falar, eu participo muito raras vezes de algum encontro na Rocinha. Uma coisa interessante, eu falei com o Fermin também, a maior parte das pessoas, sim, mais ou menos entre 15 e 20 pessoas que participaram dessa reunião uma vez por mês. E quando participava, eu saí da Rocinha em 82. Se eu participei, foi agora faz 2, 3 anos atrás, bem depois. As pessoas que encontrei lá, muita gente que encontrei lá, eram pessoas da minha época, que eu conhecia, o que mostra um pouquinho que na Rocinha hoje é diferente do que era naquela época. É normal, em qualquer lugar as coisas mudam. Por isso achei interessantíssimo esses encontros, rever um pouco tudo o que houve ao longo desse tempo todo, né, e procurar sabermos nós até melhor o que houve, quem está aqui, todo mundo participou naquela época, muito tempo atrás. É interessante que o Leandro teve uns anos atrás, uns 3, 4 anos atrás, eu me perguntar sobre aquela época, eu só podia falar daquela época, mas que foi uma época em que as comunidades de base, de fato existiam, mesmo que a gente não falava. Para eu poder morar na Rocinha, para eu poder trabalhar na Rocinha, foi muito complicado. Depois consegui. Depois, poder morar na Rocinha, tive que mandar uma carta. Depois de 2 anos, você vai poder morar. De fato, fui o primeiro padre que foi morar numa favela. As favelas, e aqui no Rio, as favelas são conhecidas no mundo inteiro. Então, na realidade, a favela é tão importante como a não favela. A gente tocou em umas coisas de religião assim, bem interessantes, uma coisa de participação. E na época, quer dizer, pelo menos da minha parte, essa questão tinha-se, por um lado, por seguir a religião, todos até então se nomeavam diante do censo, diante de outros. Eu sou católica. Podia ir para Macumba toda semana, mas eu sou católica. Podia estar, entendeu?
os metodistas e outros evangélicos não, mas os candomblecistas, umbandistas, quer dizer, todo mundo era católico. Tocava sua macumba lá, mas era católico. E essa coisa fez com que fossem também esses candomblecistas, umbandistas, não sei o quê, junto à Igreja Católica, já que eram católicos, entre aspas. Ora, veja, se a Igreja está nessa, eu sou católico, eu também vou. E tinham várias pessoas, eu lembro, depois do caso passado, que tinham várias pessoas que iam à missa e tudo, não sei o que, participavam e tal, de mutirões, etc, 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 mas que tinha a sua religião afro. Assim como tinha a metodista, que é a Márcia, assim como tinha evangélicos também. Mas nessa hora também não importava a religião. O que me remete a esse tempo é que não importava muito a religião. Lógico, a católica era o que puxava, né? Mas os moradores não importava muito a religião. O que importava era que nós precisávamos, quer dizer, esses moradores, eu era muito jovem também nessa época, eu tinha 17 para 18 anos, que precisavam continuar nesse local, não queriam ser removidos para lugar nenhum, não queriam ser removidos dali porque era perto do trabalho, era perto da escola, era perto disso, era perto daquilo outro. E se não queriam ser removidos, precisavam melhorar então o local. Esse era o objetivo. Então, era um objetivo comum a todos, independente de idade, de religião, de sexo, de tudo. O importante era a melhoria para aquela comunidade, para que pudéssemos nos manter ali, em melhores condições. Falando um pouco como metodista, a gente estava saindo, né? Isso eu consigo analisar melhor agora. Mas a gente estava saindo de um regime militar. Dentro da igreja metodista, nós tivemos uma juventude que foi muito perseguida, e quem havia sobrevivido a essa perseguição se tornou líder dentro da igreja metodista e líder de formação dentro da igreja metodista. E então, com 11 anos, eu era do grupo de juvenis, mas a gente já tinha formação sobre política, sobre, claro que não, né, aprofundamentos e tal, mas nós já tínhamos determinadas histórias de aprofundamento, de conversa, de saber da história, e tudo isso muito voltado. Havia naquele momento um grupo dentro da igreja, e aí quando eu falo não só da Igreja Metodista da Rocinha, mas havia um grupo voltado para um conhecimento e para um interesse maior, aí talvez muito próximo às comunidades eclesiais de base, de ação junto ao povo empobrecido, junto às favelas. E com isso, naquele momento, a Igreja Metodista estava mais atenta e voltada para uma ação popular dentro dos lugares onde ela estava, para ouvir de como dos próprios membros da igreja, de como as coisas estavam se processando. Então, isso juntou com esse momento que a comunidade da Rocinha também estava vivendo. Então, era levado muito para a igreja esse questionamento do papel da igreja dentro de uma comunidade em relação às outras pessoas. Isso era o tempo todo colocado. Eu não quis interromper, porque acabou que na própria apresentação, Cristiano já antecipou a questão que a gente tinha combinado aqui no roteiro, né, com o Firmino, de trazer, que era justamente essa conexão, né, entre uma atuação política na Rocinha, a participação em determinados movimentos sociais, movimentos de luta por direitos. Vocês três mencionaram a questão da creche e outras questões, e a conexão dessa participação política com o pertencimento religioso de vocês. Então, eu não quis interromper, porque a conversa se encaminhou sozinha, o que é maravilhoso, né? Porque a gente vê como é importante, de fato, trazer essa questão e que vocês possam também partilhar esse momento de lembranças entre vocês. Para seguir, eu queria só pedir para Tânia, que mencionou a questão das remoções e a conexão também dessa luta, quando você falou, bom, a gente não estava se importando tanto com a religião. A gente precisava conseguir o que a gente queria e a gente não queria ser removido. Então, se você puder trazer também uma parte dessa história, né, para essa nossa conversa de hoje, eu acho que pode ser bem importante. Eu estava falando da questão de que na época não se tinha tão claramente, nem eu tinha tão claramente, né, e objetivamente essa questão, não queremos ser removidos, a gente não quer ir para outro lugar, não, a gente quer ficar aqui.
E para ficar aqui tem que melhorar isso aqui, porque a gente também não quer ficar do jeito que está. Talvez seja porque está tão ruim que querem tirar a gente daqui. Mas também tinha um pouco de consciência da questão de que queriam tirar, porque aí o Gico vai entrar e está começando a vender aqui, vender ali para fazer prédio chique. Então eles querem tirar a gente aqui para fazer prédio chique. Porque aqui em volta está tudo ficando chique. Que a palavra no meio que usada era essa, o chique. E não tinha esse cara, não, a remoção das favelas, não sei o quê, pererê. Isso a gente vai adquirindo depois, né, com o caminhar das coisas. E nessa época também teve, junto a esse movimento, né, entre aspas, da igreja, mas que era tudo muito misturado, um movimento de organização e renovação da associação, que foi o Mora, que tinha uma diretoria de associação que era basicamente de mulheres e que precisava ser mudada porque estava muito parado, digamos assim, muito monótono, não tinha um movimento. Era uma coisa que não estava mais compatível com o que, do outro lado, a comunidade estava pedindo, que era essa melhora, né? Então teve todo um movimento de organização para novas eleições, para associações de moradores, para tudo, e juntou-se todo esse movimento que já tinha iniciado com esse Mora, que tinha uns certos atritozinhos, né? Da política e da religião. Hoje eu tenho essa consciência. No fundo, é um pouco isso, né, Cristiano? Não sei se você concorda comigo. E tinha a questão, de fato, foi um pouco dirigida por igrejas, mas eu acompanhei muito a Leonora, que estava, acho que ela morava na Tijuca, não sei se estava em algum lugar do metrô, na Tijuca, porque ela, de onde que ela vinha, no fundo, a gente nunca soube se era realmente do Partido Comunista, ativa no Partido Comunista, a Silvia, que era a presidente da Associação de Moradores, mas a Leonor estava sempre na casa da Silvia, isso a gente Silvana. É só para gente poder explicar para quem está ouvindo o que é a ASPA. Ação Social Padre Anchieta é a sigla. O Cristiano pode falar tão bem quanto eu com relação a isso, porque eu participo bem da fundação, eu também posso, mas eu prefiro que ele fale, porque ele estava antes de mim. A ASPA, de fato, já existia até antes de mim, mas, quer dizer, não a creche. A ASPA começou a ser conhecida, mas a ASPA, de fato, era um pouco a igreja, uma igreja pequenininha que tinha lá embaixo, que, de fato, já existia, mas que é uma coisa que se reunia uma vez por semana, não sei se uma vez por semana, e tinha uma pessoa mais antiga, que a Gonçalina, que dava aula para algumas crianças. Voltando à bendita criatura, que eu pensei que agora eu sabia de onde ela tinha saído, mas o Cristiano disse que ele não sabe também, que apareceu no caminho dele, no caminho da Dona Silvana, que era presidente da associação na época, antes da mudança de diretoria, depois do movimento Mora, né, de organização e renovação da associação, que foi uma pessoa que perturbou muito todo esse trabalho comunitário dentro da comunidade. E que trouxe uma coisa muito ruim, além desses atritos que ela conseguiu fazer internamente, mas também de uma resistência muito grande à pessoa externa, ou seja, pessoas de classe média, que queriam ajudar, que queriam colaborar. O Cristiano colocou a questão de médicos que eram ligados, sim, claramente informaram a ele que eram do Partido Comunista, mas que queriam dar uma assistência à comunidade, iniciaram na capelinha, lá embaixo. Eu falei de um outro médico que depois, com a troca de diretoria da associação, na sede da muito precária ainda, o doutor Antônio, ele ia uma vez ou duas por semana para dar assistência à população no local, era clínico geral e atendia a população, e lembrei do espaço do centro da Rocinha, que até hoje a gente chama de fundação, porque era o espaço da igreja, que foi cedido à Fundação Leão XIII do Estado para atendimento à população, e tinha dentistas e médicos que atendiam a população da Rocinha, resumindo esse tempo todo. A ASPA hoje é um prédio enorme, não? Porque, além da creche, depois fizemos vários cursos de formação profissional, cursos de informática. Tinha um curso depois de marcenaria. Tinha 20 jovens todo dia que faziam curso de informática. Por isso que eu comecei a pensar, eu tenho que morar na Rocinha. Na ASPA também funcionou o Jornal Tagarela, que era a organização, confecção daquele mimeógrafo elétrico, a gente rodava. Funcionou o grupo de teatro, com a finada Dona Maria do Teatro, que alegrava os mutirões de limpeza das valas com as suas músicas. Uma coisa que a gente pode fazer conexão é, se naquela época pessoas externas, não moradores da Rocinha, se interessaram em fazer trabalhos sociais na Rocinha, hoje a gente vê um número de moradores e a importância da PUC aí nesse meio aí. Se antes era de fora que fazia esses trabalhos,
Hoje, também a PUC propiciou que pessoas de dentro, quer dizer, moradores da comunidade, ou ex-moradores, estejam trazendo de volta, entendeu? Essa movimentação. Se antes a gente tinha pessoas formadas, graduados, pós-graduados, etc., de fora da Rocinha, não morador da Rocinha, ou não nascido, criado na Rocinha, ou não, sei lá o quê, hoje a gente tem dentro. Aí pensemos também da importância da PUC nessa história, lembrando, com todos os atritos que eu tive com ela, quase saímos no tapa, mas a finada Dona Elisa, que teve um papel muito importante, isso é bom citar sempre, o papel da Dona Elisa, que botou a PUC contra a parede. Olha só, vocês estão aqui do lado da gente, tem um monte de jovens aqui que fazem o trabalho, que precisam e gostariam de se formar, vocês têm que abrir um espaço, vocês têm que se movimentar. Lembrando também da Marina, no NEAM, que abriu espaço para jovens e adolescentes da Rocinha e mulheres, inicialmente, dessas creches para discussões, porque eram mulheres que tomavam conta, a gente tomava conta. Eu lembro de uma discussão de que muitas mulheres viviam na dependência dos maridos e que aturavam determinadas coisas, violência, etc., etc., precisavam comer. Aí eu virei, que essa é a frase que eu não queria dizer, mas vou dizer, bom, eu não preciso de homem para comer, preciso de homem para ser comida, mas entendo que tenham outras mulheres que têm essa necessidade. Então vamos lembrar da Marina, da importância da Marina, da importância do Neam e da importância da Elisa, da finada Elisa, nessa junção que hoje se tem filhos da PUC de Dona Rocinha, vamos lembrar também dessas pessoas. Muito bom, Tânia. Eu posso pedir um gancho aqui, porque o Cristiano trouxe no momento anterior os padres que antecederam essa atuação dele na Rocinha, e seria bem importante ouvir da Tânia e da Márcia figuras que também tenham inspirado essa atuação delas, tanto no movimento social, nas lutas por direitos, quanto na própria caminhada religiosa também, né? Que está mais do que evidente nessa conversa nossa aqui hoje, que política e religião se misturam, e bastante. Então, se a Márcia e a Tânia também puderem trazer esses nomes das pessoas da Rocinha que inspiraram a atuação delas e lembrar um pouco onde essas pessoas moravam, como que conheceram essas pessoas, pode ser bem importante para essa conversa nossa hoje. Começando dentro da minha igreja, teve um pastor que chegou nessa época, era um missionário estrangeiro, e ele fazia parte. Toda essa formação dele vinha de ações mais populares. A gente chamava ele de Pastor Teens, o nome dele é James Edwin Teens. Ele chegou trazendo para a igreja uma reflexão da postura da igreja, do que a igreja estava fazendo ali. Começaram a ter muitas reuniões assim com as mulheres da igreja para falar muito das dificuldades que essas mulheres tinham de trabalho, de onde deixar os filhos, da própria caminhada mesmo, de como conciliar todas essas questões que permeavam a vida de uma mulher pobre, de comunidade, de favela, de como é que era isso. E as mulheres da igreja começaram a discutir isso. Só que elas começaram a perceber que não era algo que tocava somente a elas. Isso era algo que tocava uma comunidade. Então, nesse momento, a igreja começa a se abrir muito para os movimentos que estavam acontecendo já na Rocinha. Os movimentos de educação, das creches, das formações, das limpezas do valão. Esse foi uma pessoa que me trouxe muito essa discussão. Mesmo pequena, eu estava muito ali dentro da igreja, então eu comecei a ouvir e eu comecei a participar. Outras pessoas que vieram de fora, as próprias mulheres, e aí a gente começou a ter muito contato com as mulheres dos movimentos de creche e dos movimentos de educação da Rocinha de fora da igreja. Então tinham reuniões que começaram dessas mulheres, que não eram mais as reuniões somente das mulheres da igreja metodista, mas eram reuniões das mulheres da comunidade que se reuniam na igreja metodista, se reuniam na igreja católica, e as igrejas começaram a ser espaços de reunião e de organização. Isso começou a fazer parte dessa vida espiritual, desse cotidiano da igreja. E claro, eu estando ali como criança, eu comecei a ver esse movimento. Então, as mulheres... Então, muita coisa foi se tecendo aí.
essa liderança nos propiciou e abriu essa visão para esse encontro com a liderança local. Claro, eu tenho esse contato com a liderança da Igreja Metodista, mas o que vai firmar essa minha atuação como membro de uma igreja evangélica, como membro de uma igreja tradicional, né, vai ser esse encontro com as mulheres da Rocinha. E é nesse momento, essa vivência religiosa que impulsiona esse crescimento, impulsiona esse encontro. Então a gente começa a perceber que ser igreja, muito mais do que estar nos cultos e ir para dentro de um local, era o envolvimento que nós tínhamos com aquilo que nós acreditávamos. Maravilha, Márcia. Muito importante entender toda essa conexão. Se a gente puder escutar a Tânia também sobre essas influências, vai ser muito bom. No meu caso, Tânia, que frequentou religião afro, na época eu não estava frequentando a minha religião, né, que é de matriz africana. Fui criada numa cama de uma madrinha, que na Umbanda é madrinha, de Umbanda, mas depois de um período na adolescência, eu acabei me afastando, a madrinha se mudou, minha mãe faleceu, enfim, várias coisas ocorreram na vida. Eu acabei me afastando da religião, enfim, não participando. E fiquei um bom tempo até participando muito mais da Igreja Católica do que propriamente da minha religião, que depois de anos retornei. Eu participei da Igreja Católica como catequista, como organizadora de casamentos, do coral da igreja, do grupo jovem. A Giovanna, que ainda está viva, a irmã Juanita, que ainda está viva lá na Itália, mas que não teve nenhuma ligação dessa minha história religiosa, seja ela afro, seja ela quando participei da Igreja Católica, com o movimento popular do qual eu participei esses anos todos. Se você me perguntar assim, foi que dia, como, de que jeito, eu não sei dizer exatamente. Eu lembro muito da figura do Fábio Costa, por acaso, não sei se foi por conta de Jornal Tagarela, eu sei que eu me vi já dentro do Jornal Tagarela, gosto muito de teatro. Eu me vi dentro do grupo de teatro dele também, daqui a pouco. Eu me vi participando do Varal, nas entrevistas do Varal. Eu acho que eu fui meio que levada por um impulso de mudança, de coisas novas, de coisas diferentes, muito mais do que, se hoje fosse dizer, eu poderia dizer que influenciada pelos meus orixás, digamos assim. Não na época eu dizer isso. Entendeu? Eu acho que em função dos tipos de orixás que tem e que são lutadores, são guerreiros, isso me levou a esse trabalho todo social comunitário. Mas na época eu não tinha a menor consciência disso. Na época eu fui porque eu achava aquilo importante, eu achava que aquilo era preciso. Nossa, aí que eu fui conhecer a Rocinha, porque eu era da escola para casa, de casa para escola, e depois do trabalho que eu comecei, eu falei, gente, como é que pode? A gente não pode viver nisso. Uma vala, que nojo. Como é que pode passar perto? Como é que essas crianças podem estar brincando aí? Sabe? Como é que pode não sei o quê? Quer dizer, foi muito no Tânia mesmo. E que eu posso hoje dizer que, em função, influenciada pelos meus orixás, e a figura do Fábio foi uma figura muito representativa para mim em termos de Tânia Educação, Tânia Pedagoga, e que comecei a participar. Participei da Tagarela, do grupo de teatro, participei do grupo de saúde, do movimento pelo posto de saúde, do movimento pela mudança das pessoas à beira do valão para que fosse construído o valão do Laboriô, da luta pela passarela de concreto. Enfim, primeiro da construção da passarela, que não tinha nenhuma, depois da construção da passarela por passarela de concreto. E aí, voltando à questão do porquê. Aí a figura do Fábio foi muito importante nesse meu momento de educação. Eu comecei a fazer isso tudo, depois começaram as escolas, creches surgirem, surgiu a ASPA, surgiu o Centro Comunitário da Rua 2, o Centro Comunitário União Faz a Força. Aí surgiram também nesse de alunos noturnos, né? A Lígia Segada entrou a dar aula para alunos adultos que não alfabetizados, alfabetização de adultos. E na Rua 2 precisava dar aula de alfabetização de adultos. O Fábio virou para mim e falou assim, como é que você pode dizer que não tem paciência com criança se você nunca trabalhou com criança? E eu sou uma pessoa muito desafiadora para mim mesma. Depois eu vou lá ver o que é isso. O que é isso? Olha o meu termo, o que é isso? E eu cheguei no Centro Comunitário da Rua 1, assim, muito precário lá do IPA, que era um clube, mas assim, extremamente precário. As 30 crianças, que eu olhei para a cara das crianças. Parei e fiquei assim, estatelada olhando para as crianças estateladas olhando para a minha cara. E eu com a vontade, eu vou sair daqui correndo, nem nunca mais eu volto. Não olho para trás, que eu não sei o que eu faço com esse monte de criança, com mais cara de que queriam me matar.
Aí eu respirei fundo. E as crianças estão até lá também. O que ela vai falar? Por que ela não fala nada? Tá olhando a nossa cara e não fala nada, né? Aí eu falei assim, olha só, gente, eu nunca dei aula pra criança. Eu acho que eu não tenho paciência de dar aula pra criança. Acho que eu não tenho paciência com criança só vir aqui pra ver se é verdade ou não. Porque um colega meu falou, um amigo meu falou que eu não podia dizer que não tinha paciência porque eu nunca dei aula. Então eu tô aqui pra tentar ajudar, já que vocês estão sem professor, eu posso ajudar em alguma coisa. E eu acho que vocês podem então me ajudar a saber o que é isso. E foi assim que começou a minha história em educação, assim, em termos de educação para criança. Foi um desafio a mim mesma. E foi muito legal essa turma, foi uma coisa assim, muito marcante na minha vida. E aí depois eu fui para o Centro Comunitário da Rua 2, dei aula para crianças de várias idades. Depois, o que hoje é o Centro Social, e aí como é que fica? Não era para ser uma creche inicialmente, teria uma creche que seria para os filhos das pessoas que fazem trabalho social e que ficavam meio que jogados da casa dos outros, entendeu? Um fica hoje, outro fica amanhã, outro fica depois, né? E vamos lá. Que seria para essas crianças. E o objetivo principal seria um local onde adolescentes, que para não ficarem nas ruas, aprendessem a cozinhar, vendessem essas quentinhas para obras do local, que aí estava começando a pipocar um monte de obra na Rocinha e adjacências, vendessem para essas obras e o retorno seria para novos alimentos e para uma ajuda de custo para esses adolescentes. Aí veio para a Rocinha, a gente botou esse projeto na SEAB, não sei aonde. E aí quando veio para a Rocinha, ele foi inserido no Pro Rocinha. Mas aí o Estado, não, porque era um maquinário, não sei o quê, porque isso, porque aquilo, porque aquilo outro, não dá. Não deu. E já tínhamos iniciado um grupo de crianças. E a própria comunidade é que teceu o Centro Social como uma creche. Lembro que a gente iniciou muito essa busca de creche que os médicos precisavam trabalhar e que isso foi uma coisa assim muito marcante para mim até hoje, que a gente descobriu criança que ficava amarrada no pé da mesa com um prato de comida de um lado e um pinico do outro. Semana passada, como teve aquele problema da questão do desvio de verba de uma creche, isso me deixou tão mal que eu passei muito mal. Porque o início de querer mesmo, não só que as mulheres trabalhassem, mas dessa situação que a gente tomou conhecimento, para uma pessoa melar isso tudo. E eu passei muito mal com isso, até porque eu sou a única viva, né, digamos assim, dessa história inicial. Mas, enfim, estamos aí, né, para mostrar que não somos iguais a esse saco de sujeira que fizeram. E aí sim, deixa eu ter, só para completar. E aí, no final das contas, aí, lei de diretrizes básicas da educação nacional, para tomar conta de creche tem que ter pedagogia. Que diabo é isso? Agora eu vou para uma porra da faculdade fazer uma porra do negócio que eu não sei nem que cacete é isso. Vê se pode uma coisa dessa. Eu já tomava conta da creche há muitos anos. Só que em termos de documento, uma outra pessoa formada assinava. Mas também é demais. Papagaio come um milho e periquito que leva fama. Ora, vejamos bem. Eu tinha parado no segundo ano do técnico de enfermagem, olha só como é que eu sou louca, né? Técnico de enfermagem para entrar em nos trabalhos comunitários. Não, mas realmente isso não está certo. Como é que eu vou tomar conta de conta anos e anos e anos e outra pessoa que vai assinar? Aí eu fui procurar saber o que era isso, o que era pedagogia, em que consistia a grade de pedagogia. Eu falei, gente, mas pedagogia é isso? Mas eu já faço isso todo dia. E foi aí que eu vim fazer pedagogia, que não continuei, porque foi uma época que o marido ficou doente, veio a falecer, eu fui pequeno, me mudando, foi 10 mil coisas junto, então não deu para mim fazer pós, não sei o que, então eu tinha seguido adiante. Seria muito importante que vocês pudessem dizer, né, tanto Márcia, quanto Tânia, quanto Cristiano, como que olhando para todo esse aprendizado, né, do passado, como que vocês enxergam o papel da religião na luta por direitos hoje na favela? Enquanto você estava falando, uma das coisas assim, né? O Cristiano estava falando aqui sobre a questão do crescimento das igrejas neopentecostais. Porque, assim, a gente considera que evangélicos são todos, né? Mas a gente tem uma igreja neopentecostal. A questão do crescimento da igreja pentecostal, hoje eu tenho algumas pessoas, mesmo dentro da igreja metodista, desse movimento antigo, não é que elas têm esse crescimento exponencial como a gente acha que elas têm. O que acontece hoje é que elas se mostram e elas têm um poder econômico para se mostrarem de uma forma que aparece que elas estão crescendo muito mais do que realmente elas estão crescendo. Então, hoje, essas igrejas, elas têm acesso e elas têm sobre o seu poderio rádio, televisão, elas têm toda uma mídia profissional trabalhando a seu favor que dá essa impressão de que elas estão crescendo muito.
as igrejas neopentecostais e essas igrejas que têm uma criação mais recente, elas conseguiram e elas se organizaram com um capital econômico que permite que elas tenham todo um aparato de se mostrar e de estarem dentro da sociedade com grande alarde. Então, isso tem propiciado que elas entrem, inclusive, com maior peso dentro da política, elas arrebanham e elas coordenam uma parte da população muito grande, porque elas têm acesso a isso, está na televisão, está no rádio, está na internet, então elas têm um acesso a um grupo muito grande, não só ao grupo de dentro da igreja, porque existem pessoas que não estão dentro da igreja, mas que assistem cultos online, oração. Então, eles têm acesso a pessoas que não estão arrolados como membro, que não são membros da igreja, mas que ouvem essas pessoas. E isso é uma questão que eles, no seu projeto de igreja, no seu projeto enquanto instituição religiosa, foi algo pensado nisso. Isso não chegou à toa ao que está. Então, é um grupo que tem uma visibilidade muito grande. Isso não significa, e eles têm nos confundido nesse sentido, que eles estejam crescendo dessa forma. Olha, como é que é importante a divulgação disso, Márcia? Desse processo de estudo, quanto essa percepção e essa realidade. Porque é o que você está colocando. Esse grupo tem um estudo científico com relação a isso. E se tem uma percepção X, quando a realidade é Y. E como é importante a gente estar divulgando isso, até para desmistificar esse grupo dominante aí. Eu vejo isso na Zona Oeste, num local com 1001 dificuldades. Como isso é forte e em comunidades carentes. É uma coisa que a pessoa está ali, como se fosse uma água que a pessoa está bebendo. Quando na realidade essa água é de um poço contaminado. Quer dizer, a gente está tendo a percepção de uma coisa enquanto a realidade é outra. É toda uma estrutura montada para a construção de um tipo de pensamento, de um tipo de percepção, que é o perigo. O que não significa que realmente não estão crescendo, estão abrindo, tem essa possibilidade econômica e desses templos serem monumentais. Então, isso também dá essa visibilidade e dá essa sensação desse crescimento para além do que a gente vê. Abrem, sim, em vários lugares porque tem dinheiro para isso. Enfim, mas quando você fala do passado, dessa história e desse presente que a gente está vivendo, é essa mudança de perspectiva do que, assim, eu estou falando enquanto protestante, enquanto membro de uma igreja evangélica, né? Da quebra dessa perspectiva de passar, de que a vivência, enquanto eu lá, com os 11 anos, na minha adolescência, ouvia de uma religiosidade que precisa se concretizar na relação com o outro, hoje você tem um discurso encampado pela maioria dessa liderança religiosa e dessas igrejas, que é uma religiosidade voltada para uma vivência individual. Então, não importa o que acontece no meu entorno, mas sim como eu saio desse entorno. Tem uma mudança aí de perspectiva que é, se antes eu tenho essa espiritualidade eu até tinha uma amiga que falava que me constrange. Ela falava isso, que me leva, não é possível viver uma espiritualidade sozinha, uma espiritualidade, uma religiosidade só, ela não existe. Isso era o que eu aprendi. Essa religiosidade que se resume ao indivíduo, não é que ele não passe pelo indivíduo, mas é esse indivíduo tem que transbordar para a sua relação com o outro, para a sua relação com a sua comunidade. E isso era um movimento até de liberdade individual. Então, era um movimento de uma espiritualidade que te levava para um movimento político, para um movimento partidário, mas era uma espiritualidade que te levava para a vivência para fora disso. E era uma ação que se dava principalmente nos meios populares, que é a maioria da nossa população. E o que a gente vê é essa caminhada da igreja e dessa construção de uma nova igreja que vai sendo colocada nas comunidades, que vai mudando o desafio. O desafio agora não é essa espiritualidade que vive o coletivo,
que se concretiza no coletivo. É agora uma espiritualidade que vê o que você pode sobressair sobre o outro. Enquanto eu entendia que Deus estava comigo a partir do momento que eu conseguia fazer diferença aonde eu estava, que eu conseguia estar com outras pessoas, trazer boas novas, né, como a gente falava, viver boas novas com outras pessoas, e viver boa nova você não pode viver somente para você, que aí não é boas novas, não são boas novas. Hoje a questão vai para outro caminho. Você é abençoado se você tem um carro tal, se você tem a casa tal, mas é você. Então, isso é significativo de bênção. Isso vem e enfraquece um movimento social porque ele tem muita gente ouvindo, tem muita gente dentro das igrejas, mas tem muita gente também ouvindo nessas outras mídias, aonde esse pessoal tem todo o poder, ouvindo sobre isso. Então, as orações falam o tempo todo de um Deus que me livra, de um Deus que me abençoa. E isso tem, por exemplo, hoje mesmo, o que eu vivi dentro da minha igreja metodista da Rocinha, enquanto juventude, enquanto adolescente, e que era esse incômodo mesmo, né, do tipo, sai daqui, sai dessas 4 paredes, a sua vida não é só, teu viver espiritual não é só aqui. Por isso que hoje, o que era muito fácil, quando a gente chegava na igreja e falava sobre o movimento que estava acontecendo, a conversa do Cristiano, na época, com o pastor da minha igreja, com o pastor de outra igreja, as reuniões comunitárias podiam acontecer tanto na igreja metodista, quanto na igreja católica, quanto na praça, quanto no não sei o quê, e eram espaços de organização. Hoje, essa conversa não existe. Então, quando a gente falava dos movimentos que aconteciam, as mulheres da igreja sabiam porque elas estavam dentro do movimento. Os homens da igreja sabiam porque eles estavam dentro do movimento. Hoje, quando a gente fala do movimento que acontece dentro da comunidade, há um certo olhar de o que é isso. Porque as pessoas não estão lá. Elas estão vivendo dentro da igreja, até tem uma ideia, que foi uma ideia que se quebrou muito no início, que era a ideia da ação social, do assistencialismo. Então, quando a gente falava em assistência social dentro da igreja, um tempo atrás, a gente falava da liberdade. Ou seja, a gente precisa trabalhar junto para que essa pessoa não mais precise, para que ela esteja livre. Hoje em dia, a gente volta a uma coisa muito antiga, às vezes, que é o do assistência. É um pouco aquela coisa, eu vou dar para não me incomodar, sabe, nesse sentido. Tem essa questão desse grupo religioso que domina a mídia, que domina a fala e que incute psicologicamente nas pessoas de baixa renda ideias que eles desejam e objetivos que, na realidade, eles, enquanto grupos principais, né, organizadores, digamos assim, têm, também tem algo que gira em torno dessa questão da sociedade capitalista que evoca isso também. E aí, quando você fala das igrejas, que antes era uma coisa para o outro, em conjunto com o outro, estava aqui pensando assim, engraçado. A religião afro também está muito assim. Quando, anteriormente, era algo que nós participávamos das histórias de nossos antepassados, para que nós espiritualmente nos desenvolvêssemos aqui, crescêssemos, pudéssemos estar contribuindo com as mazelas do outro, para que melhoremos espiritualmente, para que cresçamos espiritualmente. Hoje, não, olha só, meu barracão tem que ter isso. Ou aqui. O barracão tem que ser assim, assado, cozido e ensopado. As baianas tem que ter tanto de roda. As baianas tem que estar assim, com não sei quanto de armação. Os fios de conta tem que estar pesando quase no pé, no pescoço, que é para mostrar que tem cargo dentro do espaço. O babalorixá tem que cobrar uma fortuna no jogo de búzio para ver. O jogo de búzio, acho que você sabe o que é, né? Que é o que lê, né, a história da pessoa. Para jogar, porque aí ele vai estar sendo importante. O quadro lá do barracão tem que ter a foto do seu fulano, lá do engenho velho, do Gantuá, não sei das couves, da Bahia, não sei de quem, que é para poder aquele cara ser importante lá, bam, lá no negócio, que é para poder vir filho de santo, para ele cobrar uma fortuna, entendeu?
E o filho de santo que está indo, buscando uma melhoria de saúde, uma melhoria espiritual, um indivíduo que está indo buscar uma melhoria espiritual, não sei o que não tem nem um centavo, se endivida com esse babalorixá e alorixá, com esse pai de santo, entre aspas, para poder melhorar. Olha que loucura! Para poder melhorar. Ou se mata de trabalhar dentro de um barracão de santo para poder pagar o valor cobrado por esse pai de santo para aquela obrigação. Coisas têm que ser cobradas, coisas têm que ser compradas, coisas gastam, coisas como na igreja, tem que a vela, tem que a limpeza, tem o material, não sei de que tem. Isso aí em qualquer lugar, espaço, em casa, em qualquer lugar, você tem gastos com as condições básicas. Mas o que está ocorrendo também, em termos de religião afro, também está sendo um absurdo. O cúmulo ser cobrado para determinadas coisas, que a pessoa está doente, a gente chama de ebola, uma limpeza de corpo, uma pessoa que está doente, 2, 3 mil reais. Olha, se eu estou doente, desempregado, morrendo, como é que eu tenho 2, 3 mil reais? Você está entendendo? Então tem uma aura ruim, sei lá, do capitalismo, das pessoas, de ideias, de energias, rondando tudo. Eu fiquei muito contente hoje quando eu vi uma coisa que há muitos anos, que foi essas manifestações ontem com relação à democracia no Brasil todo. Olha, subi para uma café e teve o tempo. O que é isso, gente? Um monte de gente junto, né? Nunca mais vi. Morreu quem? Mataram quem? Né? Porque é quando a gente vê um monte de gente junto, né? Olha, eu fiquei assim maravilhada com isso. Eu falei, gente, há quantos anos eu não via isso? Há quantos anos a gente não via, sabe, as pessoas reunidas buscando um bem comum, sabe, que é a democracia plena para todos, de uma forma limpa, de uma forma concreta, de uma forma real. Eu falei, que bom que, sabe, o Brasil está dizendo que está vivo, porque o que parecia que estava todo mundo morto nessa história toda. E quem não estava morto, que percebia, também estava com medo de se mostrar vivo. Então eu fiquei muito contente, sabe, disso hoje. Quando a gente fala hoje que a gente vê essa balança toda, digamos assim, ao mesmo tempo, essas manifestações, olha, eu fiquei assim, vislumbrada, gente. Realmente deu uma energia muito boa, muito boa. Ai, gente, ainda tem esperança! Ainda tem luz no fim do túnel. Começaram a nos fazer acreditar que não tinha. Márcia quer fazer a saudação final? É muito bom, né? Poder ter tido esse momento de conversa e de reencontro com as pessoas que a gente começa a história da gente, que fazem parte da história de vida da gente. Então, esse é um momento muito especial. Queria agradecer ao convite, ao convite de ter podido participar, de ter encontrado de novo com as pessoas e de poder resgatar essa história. Eu acho que todos os momentos que nós temos e que é possível resgatar essa história, isso é muito importante, porque isso faz com que outras pessoas saibam que as coisas chegaram, né? Chegaram aonde chegaram por movimentos de pessoas que viam e que se incomodaram e que se lançaram a fazer. E acho que isso motiva outras pessoas, mexe com outras pessoas também, para que continuem um trabalho melhor, de outra forma, mas que também tenham o seu envolvimento. Então, eu acho que isso é uma grande oportunidade, uma de poder contar, outra de poder encontrar com as pessoas que eu encontrei aqui e também de ter outros que vão ouvir dessa história. Muita gente não era nascida, muita gente veio depois e que pode escutar que hoje aquela creche, aquela escola foi fruto de muita luta de homens e mulheres na Rocinha que não tinham talvez o acesso que tinham hoje, mas que foram lá, fizeram e aconteceram e isso continua. Então, muito obrigado por esse momento, por essas lembranças e por esses encontros. Nós que agradecemos, Márcia, foi muito bom ouvir vocês. Queria convocar aqui, então, nossos anfitriões, né, do Sankofa, Firmino e Leandro, para fazerem uma saudação final. Fico muito feliz, né, de ter tido a oportunidade de ouvir pessoas tão especiais. Então eu saúdo a força, a luta, as memórias de vocês. É esse movimento, é essa ventania, são essas palavras que me dão força e que me faz querer continuar e lutar para que a nossa história seja contada de uma forma potente e que a favela seja reconhecida como esse campo de conhecimento
e de sabedorias que é. Obrigado. Bom, eu agradeço por terem aceitado o convite e espero contar em outros momentos. Acho que as 3 falas aqui, né, são falas de pessoas que vivenciaram e também me inspiraram a fazer o que eu estou fazendo hoje. E fico muito grato, mais uma vez, por esse momento de estar acontecendo, porque é uma coisa de algum tempo que a gente gostaria de ter feito, está se realizando, né? Não só na ansiedade de querer construir, mas que é também dessas narrativas chegarem a outras pessoas na Rocinha. Então esse é o nosso compromisso, é um dos nossos compromissos do Museu Sankofa Memória e História da Rocinha. E obrigado mais uma vez. Este episódio foi editado por Renan Martelli. O Urbanidados é produzido pelo Urban Data Brasil, banco de dados bibliográficos sobre o Brasil urbano. O Urban Data está vinculado ao Centro de Estudos da Metrópole e está sediado no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. O Urbanidados é feito por bolsistas e associados, sob coordenação da professora Bianca Freire Medeiros. Visite a página do Urbanidados no Instagram e a página do Urban Data no Facebook.